Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Então, para você aí, meu querido, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva hoje mesmo, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe se você amar essa mensagem e também, se você quiser que o YouTube te avise, é só você tocar o sininho aí embaixo, tá bom, querido? E, inclusive, essa mensagem de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre um tema em que o sistema religioso usou esse tema, né? Ele retirou do contexto, como eles sempre fazem, né? Eles retiraram aquela porção do contexto e trouxeram para os dias de hoje, e eles usam isso para mostrar que Deus ama a pobreza. Nós vamos ver que não tem nada a ver com isso. Vamos ver daqui a pouquinho, tá? Bom, abençoados, então vamos à mensagem de hoje. Olha, essa mensagem é a quinta de uma série em que nós estamos mostrando as 27 acusações que Jesus fez contra Jerusalém. Quando em Lucas capítulo 9, versículo 51, a palavra diz, e ali foi um ato simbólico, que Jesus virou o rosto para ir a Jerusalém. E ali Jesus, como um promotor de justiça, iria mostrar todos os erros que estava contido no rol do processo contra a cidade de Jerusalém. Ou seja, e isso tudo é o contexto da segunda vinda de Cristo. Então havia sérias acusações sendo feitas a Israel. Inclusive, o sangue dos inocentes mortos em Israel estava caindo sobre aquela geração. Até o sangue de Jesus, morto pelos sacerdotes, caía sobre o povo de Israel, sabia disso? Porque naquela hora, na Páscoa, onde tinha o costume de se soltar um preso, naquela praça, Pôncio Pilatos falou, vocês querem quem? Barrabás ou Jesus? O povo pediu Barrabás. Pôncio Pilatos lavou as mãos e disse, olha, eu não vejo nada que pese contra esse homem aqui. Eu limpo as minhas mãos do sangue desses homens. O que fizeram o povo? Deixa que o sangue dele caia sobre nós. Está entendendo? Então é por isso que a vinda de Jesus, como o sistema hoje prega, para o futuro desses dias, é algo inaceitável e totalmente fora do ponto de vista bíblico. É só olhar para... É só, abençoados. Hoje nós temos uma geração talvez na mesma proporção daqueles dias. Só que o contexto é bíblico. Hoje o contexto é diferente. Hoje o que Deus usa para a correção é diferente do que foi naqueles dias de Jesus. É só nós olharmos para o Antigo Testamento, olharmos para a lei, olharmos para os profetas, e tudo indicava que a vinda de Cristo estava ligado intimamente à nação de Israel. O povo de propriedade exclusiva de Deus daqueles dias, a nação santa. E não ao mundo dos dias de hoje. Ao mundo dos dias de hoje, tudo se fez novo. E nós estamos aqui para falar isso. E que não tem nada a ver com aqueles dias. Então nós estamos analisando justamente esse período. Lá no capítulo 9 de Lucas, começamos lá a primeira mensagem. Se você não viu, vou estar deixando a playlist completa de todas as 4 partes, tá bom? Para que você veja, para que você se intere disso que nós estamos falando com mais propriedade, para ouvir com mais ser mais inteligível para você. Vai lá e assista todos eles. Eu vou deixar nas descrições deste vídeo. Tá legal? Nós veremos agora, a partir de agora, uma parte do texto em Lucas, onde mais uma vez Jesus adverte o povo para não pensar nas coisas terrenas, não pensar nos tesouros deste mundo, porque o fim do tempo presente daqueles dias estava chegando ao seu final. Por isso que eu falo, a mensagem ela tem a ver com a parábola do servo bom e o servo mau. Então é isso que nós vamos ver. Então, abençoados, é por isso que eu te falo, vem para a graça que eu te explico. Meus irmãos, antes de entrar nessa mensagem, é preciso deixar bem claro para vocês, eu quero que vocês saibam disso, o que estava acontecendo naqueles dias e qual foi e seria o final dessa história que vamos começar a narrar daqui a pouco. Aqui, na verdade, eles estavam próximo de um fim. Estavam próximo
antes da grande tribulação, onde o negócio seria tão feio, tão forte, que Jesus disse, ai das grávidas. Paulo chegou a dizer, olha, aquele que está casado, fale que não está. Por quê? Porque dias terríveis chegariam. Tanto que na batalha que houve entre romanos e israelitas, que se findou ali pouco perto ali do ano 70, estima-se a morte de mais de 2 milhões de pessoas, das formas mais cruéis e terríveis. Então, se agarrar aos tesouros era uma atitude desnecessária. Por que eu estou falando isto, queridos? Porque tem muitas facções do sistema religioso que pregam a pobreza em cima desses textos e dizem assim, não juntem tesouros. Então, no sistema religioso, isso é uma forma de fazer com que as pessoas aumentem mais as suas doações nessas chamadas igrejas. É claro que hoje nós não vamos ser também escravos de dinheiro, mas nós devemos buscar o nosso bem-estar. Isso nós devemos, tá bom? E temos que fazer isso, porque não estamos sozinhos neste mundo. Afinal, temos um legado para deixar. Temos família, temos no trabalho alguém que vai chegar, quando você se aposentar, vai chegar na tua posição. Aí vai falar assim, poxa, fulano trabalhou aqui, foi o melhor que teve. Então a atitude daquele que entra no outro lugar tem que ser melhor. E assim vamos melhorando tudo. Nós não podemos pensar de forma diferente. Agora, naqueles dias, o fim estava chegando para eles. Então eles tinham que rapidamente a se desapegar das coisas materiais, porque os judeus e principalmente os líderes adoravam o luxo e a riqueza. Aí Jesus falou isso aqui, olha, Lucas capítulo 12, versículo 33, que diz o texto: vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Então, quem assistiu a quarta parte, né, vocês viram que que os líderes do judaísmo, eles viviam suas vidas de luxo banhado a ouro. E isso traz um paralelo com o luxo da grande meretriz Jerusalém, conforme diz os capítulos 17 e 18 de Apocalipse. Depois vocês vão lá e dão uma olhada. Capítulo 17 e 18 mostra como eles se inclinavam para a questão do luxo, da riqueza. E isso incluiu o quê? Uma implicação de julgamento iminente para aquela cidade. A ameaça estava ainda um pouco velada aqui. Mas na continuação dessa discussão com os discípulos, nós vamos ver, a ameaça estava a ponto de se tornar mais clara. Por isso que Jesus disse no verso 31, aí mesmo em Lucas, que vamos ler agora, que era para buscar o quê? O reino de Deus acima de todas as coisas. Porque o tempo estava terminando para eles. Está ali, ó. Busquem acima de tudo o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Então ele instruiu a seus discípulos, Jesus, a não perseguirem o luxo, a não perseguirem a riqueza, como objetivo final de suas vidas. Porque o fim estava próximo e Deus os chamaria para prestar contas. Era isso que ia acontecer. Um dia do grande juízo, o juízo final. E aqueles que ouviram a voz de Yahshua, ou Jesus, tá bom, queridos? Eu não me incomodo muito com isso, mas tem irmãos às vezes que falam, André, é Yahshua, mas tá bom, mas tem gente que entende que é Jesus. Então essas pessoas ouviram a voz, né? A voz de Jesus e cumpriu. E a essas pessoas, Deus entregou o seu reino. Veja aí no versículo 32 agora o que Jesus falou para esse pequeno rebanho. Tá aí, ó. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Então, para quem ouviu a mensagem de Jesus e seguiu a mensagem de Jesus, esses estavam bem, apesar de passarem também dias tribulosos. E a ordem foi fazer a seus discípulos, literalmente, a abandonarem suas posses. Essa foi uma ordem dada por Jesus. Veja no versículo 33 e 34 agora, de Lucas, está aí. Diz, vendam seus bens e dê aos necessitados. Com isso ajuntaram tesouros no céu e as bolsas no céu não se desgastam.
Aí depois diz ali, ó, onde nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Então, esses versículos, quando a gente lê assim de cara, ele parece ser de fácil entendimento, mas não é. Não é como aquelas aulas de escolas dominicais que a gente teve, né? Que nos ensinaram que para não correr atrás das coisas materiais. Não, não é isso. A situação aí é bem mais complicada do que isso, tá bom? Embora lendo esse versículo, como eu falei para vocês, fora do contexto, como o sistema faz, isso significa o quê? Que ele está encapsulado aqui, tá? O contexto real e maior desses textos pertence ao julgamento iminente que viria sobre Jerusalém. Jesus não estava aqui dizendo que todos os cristãos, em todas as eras e lugares, literalmente, para não possuírem propriedade. Jesus não estava falando não possuam propriedade. Nem ele ensinava isso como uma espécie de voto de pobreza. Né? Dizia assim, Deus gosta de pobreza, irmão. Veja o que ele falou aqui. É isso que eles fazem. O sistema faz isso, não é verdade? Na cara de pau. Claro que não é isso. Jesus estava falando de prioridades. Não era valorizar o local, o ambiente, a riqueza. Isso não deveria estar no coração deles. O mais importante naquele momento, dentro daquele contexto, era estar em posição de sair da cidade o quê? Rapidamente. Porque só se safaram os que saíram de Jerusalém. Quem ficou em Jerusalém morreu. E esta interpretação para os discípulos fazia todo sentido daquilo que estava para acontecer. Jesus fala de estar pronto para uma ação imediata. Era necessária a ação deles, não eles ficarem parados. E aí depois disso, nos versículos agora que vamos ler, Jesus propõe uma parábola, não é verdade? Ele diz que quando o Senhor retornasse, os mestres fiéis da casa estarão acordados e vigilantes durante toda a noite, prontos a qualquer momento. Vamos ver, abençoado. Lucas capítulo 12, versículo 35 ao versículo 40. Lucas capítulo 12, versículo 35 ao versículo 40. E diz o texto: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, atenção, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir e fará que se recline à mesa e virá servi-los. Então aí são os servos bons, aqueles que ouviram a voz de Jesus, aqueles que não se agarraram às coisas deste mundo, às riquezas daqueles dias, a coisas temporais, porque em dado momento era necessário sair fora de Jerusalém. Aí depois Jesus ainda continua: mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Aí Jesus, em contrapartida, ele diz a outra parte, né? Ele diz assim: entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Aqui a gente pode entender que são as pessoas que não deram ouvido ao que Jesus estava falando, não se arrependeram dos seus maus caminhos. Então aqui os discípulos, tá? Lembrando que Jesus está falando essa parábola para os discípulos, estava reservado. Eles são avisados. Vendam tudo o que vocês têm e estejam prontos para agir, com um momento de aviso quando o Senhor vier. Então nessa parábola aí que nós estamos vendo, há duas figuras, tá legal? Uma é a imagem dos servos que esperam seu Senhor. Então nesta figura, as duas partes têm uma relação positiva, carinho recíproco e interesse no outro que executa o seu dever. Então, estavam atentos ao que Jesus estava falando. Podemos dizer que estes estão em uma aliança fiel com o Senhor. Na segunda parte dessa mensagem, ou a segunda imagem dessa parábola,
um mestre é surpreendido por um ladrão. Veja que o antagonismo entre essas duas situações dentro desta parábola, uma em que parece haver uma harmonia, né? E outra em que o mestre da casa estava por ser surpreendido por um ladrão, esta não é uma metáfora mista, mas duas perspectivas sobre o mesmo evento que viria naqueles dias. E qual era o evento que viria naqueles dias que Jesus está falando aí? A destruição de Jerusalém. E a destruição de Jerusalém e o templo significa o quê? A volta de Jesus. A vinda, né? A vinda de Jesus. Então Jesus aqui neste momento, ele exorta os discípulos a estarem prontos. E se eles estiverem, serão recompensados por terem servido a ele. E Jesus já havia ensinado a eles sobre isso, que ao buscar o seu reino primeiro, o Pai ficaria satisfeito em dar a eles. Por isso a necessidade urgente. Jesus está falando essas palavras de desapego, né? De desapegar-se das coisas materiais, que nós não devemos nos apegar, buscar primeiro o reino de Deus, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, a segunda perspectiva dessa parábola, queridos, é para aqueles que não aguardam fielmente o Senhor. Na verdade, estes pensavam que eles próprios eram os mestres, olha só, os mestres da casa, só que não eram os donos da casa. Assim, eles não tinham nenhuma expectativa, no segundo aspecto dessa parábola, os servos maus. Então, eles não tinham nenhuma expectativa de que o Senhor chegasse em breve. Eles não observaram e esperaram pelo Senhor, assumindo a posse da casa como os senhores. Eles não atentaram o que Jesus estava ali falando para eles. Portanto, a vinda do Senhor para eles seria o quê? Inesperada e indesejada, como a visita de um ladrão. Conforme eu falei para vocês, quando Roma sitiou Jerusalém, acabou, ninguém saía nem entrava. Ali era para destruição, queridos. E morreu muita gente. E esses infiéis e egoístas familiares seriam despojados pelo ladrão. Porque Jesus entendia que ali estava entre família. Tanto que Jesus, lá em Mateus capítulo 23, ele falou: quantas vezes eu quis juntar vocês, como se junta, né? A galinha junta os seus filhotes debaixo de suas asas. Mas eles foram pessoas infiéis, egoístas. E o próprio Senhor já tinha avisado a eles em outra parábola, dizendo que o espírito voltaria a encontrar a casa vazia e desprotegida, e a casa ficaria desolada. E aqui o contexto é Jerusalém. Vamos ver onde Jesus disse isso? Lucas capítulo 11, versículo 17. Interessante isso aqui, né, abençoado? Olha aí. Diz o texto: Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo o reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Jesus estava falando para a nação. Jesus estava falando para aqueles que ouviram ele ali em Jerusalém. Porque Jesus foi acusado de expulsar, de curar em nome de Belzebu, em nome de um espírito mau. Era isso que estava acontecendo naqueles dias. E Jesus completa lá nos versículos 24 e 26, aí mesmo de Lucas capítulo 11. Vamos ler. Diz o texto: quando um espírito impuro, que era uma pessoa doente, né, sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura. Isso é uma parábola, tá bom, pessoal? Anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontrando, diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua casa, antiga casa, e a encontra vazia, varrida e arrumada. Aqui o sistema, vocês sabem que eles metem o pau, né, abençoado? Isso aqui, no nome das pessoas que não conhecem, fala que é o demônio voltando para quem saiu da igreja. Um absurdo isso, né? Ele volta, né? Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Tá? Então aqui é o que iria acontecer em Jerusalém. Dias terríveis. E depois Pedro, ouvindo essa parábola dos servos bons e maus, talvez aí pensando em suas economias, porque Pedro, segundo alguns historiadores falam, Pedro era dono de uma companhia de pesca, né? Era dono de alguns barquinhos lá, e ele comandava, né? E ele faz a seguinte pergunta a Jesus. Está lá em Lucas capítulo 12, versículo 41, que diz o texto:
Então Pedro perguntou ao Senhor, Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? E aí, queridos, o que você acha que Jesus respondeu para Pedro? Bom, é isso que nós vamos ver na outra parte dessa mensagem, tá bom, abençoado? Continuem acompanhando as mensagens do nosso canal, tá legal? Para vocês terem acesso aí à sexta parte desse estudo maravilhoso que nós estamos fazendo. Bom, abençoado, vocês viram que como o contexto bíblico da vinda de Jesus fica muito claro, e dentro da própria palavra, a gente vai encontrando soluções para alguns enigmas, né? Alguns textos mais obscuros. Veja bem como o sistema ele aplicou essa parte de dar, né, dar as posses para as pessoas, para as ofertas, né? Vocês sabem que quando um pastor lê isso aí no sistema religioso, dependendo da facção, já sabe que vai arrancar o couro, né? Sabe que vai arrancar o couro das pessoas. E as pessoas sem defesa, elas vão ceder ali tudo. Por isso tem pessoas que dão carro, dão terreno, dão casa, dão tudo para essas pessoas aí. Mas dentro desse contexto que nós estamos analisando, tudo o que aqueles homens lá tinham que fazer era o quê? Era se arrepender e crer nas palavras do Messias. Porém, a arrogância de muitos, queridos, por baterem no peito e dizer assim, nós servimos ao Deus que nunca nos desamparou, ao Deus de Israel. E isso os impediu o quê? De ver a destruição iminente que viria à sua frente. Até porque tudo o que Jesus falou estava no contexto do Antigo Testamento. Era só os sacerdotes, os fariseus e os escribas darem mais atenção ao que Jesus estava falando. Eles iriam encontrar tudo o que Jesus estava falando em Isaías, em Zacarias, em Daniel. Aí eles iriam dar crédito ao Senhor. Mas muito pelo contrário, eles, pela arrogância e em se agarrarem às coisas materiais, não acreditavam. Agora, o que o sistema religioso fez com esses textos, que é uma covardia, não é verdade? Tiraram o contexto de toda essa história para dizer que Jesus disse, sendo que ele não disse, para os dias de hoje. Como é o caso do voto de pobreza. O cristão manipulado por esse sistema acha bonita a pobreza. Eles falam que pobreza é humildade. Mas eu até entendo que a pessoa não seja demasiadamente ambiciosa e pense somente em enriquecer, ao ponto até mesmo de prejudicar outras pessoas em nome dessa ganância. Tem gente que faz isso. Eu digo que a pessoa tem que querer o bem-estar e que trabalhe com afinco para conseguir o quê? Os seus objetivos. Agora, tornar isto uma obsessão é realmente uma coisa muito ruim. Então, abençoados, como tudo nesta vida, temos que ser o quê? Temperados. Nós temos que pedir a Deus espírito de temperança, para não ser demasiadamente uma coisa e ser menos também em outras, também prejudica. Temos que ser temperados, temos que ser equalizados. Mas também dizer que isto aqui é uma prova de que Deus quer que você despreze o dinheiro é demais. É por isso que hoje tem igrejas aí, que eu já ouvi falar, que está cobrando agora não é 10 não, é 15%. O pastor ainda fala, é por fé, irmão. É 15%, não é mais 10 não. E muito menos tirar o brilho, né, abençoado, daqueles dias que Jesus disse que as pessoas estariam desprezando, né, ao próprio Senhor. Dizer naqueles dias que Jesus veio julgar foi uma nação. Jesus veio julgar uma nação pelo sangue derramado dos inocentes, desde Caim até o profeta Zacarias. Como quem diz lá, né, que o profeta Zacarias foi morto até dentro do templo, conforme diz em Mateus capítulo 23, versículo 35. Nós não podemos tirar o brilho desses dias. E nós hoje estamos aqui para quê? Para mostrar com clareza esse contexto rico daqueles dias. Para que hoje nós exaltemos ao Senhor em liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Que nos dê o quê? O entendimento para glorificar e exaltar o seu nome com entendimento. E não na caduquice da letra. E não dentro de uma religiosidade insana. Por isso que em graça, não andamos por aí dizendo Maranata. A gente não fala Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós andamos por aí exalando o bom perfume daquele que já veio e que hoje vive e reina dentro de nós.
Nós não estamos mais esperando o Senhor voltar. Ele já voltou, Ele fez tudo novo. Hoje nós somos nova criatura. Hoje não andamos por vista, andamos por fé. E se andamos por fé, nós estamos no melhor lugar do mundo. Nós temos agora a melhor hora do mundo. Nós estamos na melhor noite das nossas vidas. E amanhã, com certeza, vai ser melhor. É isso que nós pregamos. Nós pregamos a esperança de dias melhores. Mas a esperança é que você faça parte dessa esperança. Não que você espere pelos outros, mas que você faça a diferença. É isso que o Senhor está falando conosco. É por isso que não podemos descontextualizar essas coisas. E querer aplicar com segundas intenções, muito menos, né, abençoados? Tá bom? Bom, abençoados, eu tenho aqui mais um recadinho que eu esqueci de falar com vocês. Antes de encerrar essa mensagem, agora em dezembro, a partir do dia 16 ou 17, eu vou estar avisando a vocês, eu vou estar colocando no ar, todos os dias, às 18 horas, independente de fazer a mensagem ou não, eu vou vir trazendo as maiores mensagens que nós já tivemos aqui na Graça Pura, em termos de visualizações, tá bom? Então, todos os dias até o dia 25, tá? Nós vamos estar trazendo essa mensagem aí. Vamos botar até o dia 31. Todos os dias, às 18 horas, nós vamos estar nessa série aí, exibindo aí as maiores mensagens com maiores visualizações nesse canal. Isso tudo é um presente nosso aqui, de final do ano para vocês, tá legal? Tá bom, queridos? Bom, abençoados, aguardem aí mais mensagens desse poderoso tema das 27 acusações de Jesus contra Jerusalém e a cidade perdida. E aí, abençoado, o que você acha que Jesus respondeu para Pedro? É isso que nós vamos ver na próxima mensagem. Olha, não se esqueça, hein? Está disponível para vocês. Inclusive nessa apostila aqui, não. Na primeira apostila, nós temos todas as 4 partes dessa mensagem aí em esboço para vocês. Tá legal? Bom, agora sim eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.